Agora, na programação da Rádio Cidade FM, o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus. Palavras sábias do nosso Senhor Jesus Cristo. A apresentação, Pastor Paulo. Tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, oh cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores e os espinhos também. Pregadores de rosas. Ouvintes amigos da Palavra de Deus, nós estamos neste momento dando início ao programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a hora da verdade e palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta nesta tarde é o seu amigo de sempre, o Pastor Paulo, e nós vamos mandarmos um alô, uma saudação a todos os ouvintes que estão na sintonia desse programa. Também nós vamos colocarmos hinos de louvores a Deus para o seu elevo espiritual. E nós oferecemos esse hino que nós iremos ouvir para Amaporã, para o pastor, o seu Eupídio, o pai do pastor Eduardo e família. Então nós estamos mandando nesse momento também para o Juninho em São Paulo, não sei se você está me ouvindo, também para a irmã Aparecida, daqui de Alto Paraná, que eu encontrei com ela na Quitanda e eu disse que ia mandar uma saudação para ela. Irmã Aparecida, que Deus abençoe e continue ouvindo esse programa. Para o seu elevo espiritual nós vamos mandar este hino a partir de agora, dentro de alguns instantes. E também nós queremos entrarmos na Palavra de Deus para que as pessoas tenham um conhecimento dentro da Palavra de Deus. É o que, infelizmente, muitas pessoas não têm ainda o entendimento, qual é o significado da Palavra de Deus, qual é o significado que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. Eu conversando com algumas pessoas, eu descobri que muitas pessoas não sabem qual é a finalidade que esta pessoa ou que as pessoas vieram ao mundo. Qual foi a finalidade que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança? O homem muitas das vezes não tem esse entendimento, mas nós vamos entrarmos na Palavra de Deus, vamos abrirmos em nome de Jesus Cristo a mente. O Senhor Deus disse para mim desta maneira: envio-te para lhes abrir os olhos, para abrir os olhos do povo e das trevas, da escuridão, e converteres à luz, e do poder de Satanás, tirar das garras do inimigo muitas almas e apresentar a Deus. Envio-te para lhes abrir os olhos das trevas ou converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Então, meu amigo, a humanidade está, milhares e milhares de pessoas estão nas garras do inimigo e não sabem. Estão matando, roubando, usando drogas, estão se embriagando, estão fazendo de tudo quanto o inimigo quer. Só que a pessoa muitas das vezes não sabe que ele está sendo usado pelo inimigo das nossas almas. Mas então, meu amigo, você que está me ouvindo, eu também quero dar um alô para a Delegacia de Polícia de Alto Paraná, para os policiais, que Deus abençoe, que eles continuem temendo a Deus. E também aos presidiários, nós vamos mandar um hino. Então esse hino é também para o elevo espiritual dos policiais, também para o elevo espirituais dos presidiários. Que Deus abençoe. Ouça esse hino para o seu elevo espiritual. Quanto tempo você tem chorado, pedindo uma resposta
sua oração. Suas lágrimas o anjo tem colhido, tem levado até a Deus com sua intercessão. Espere que a resposta vai chegar. Passe o tempo que passar, Deus não vai te esquecer. Pra tudo na vida tem o tempo certo. Quem sabe está perto pro seu milagre acontecer. A resposta Deus vai te dar. O segredo é confiar. Deus não para, Ele é fiel. E além de tudo, você é herdeiro dos céus. Ouvintes amigos, nós estamos apresentando neste momento o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a Hora da Verdade, palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse momento nós vamos falarmos um pouquinho a respeito da palavra de Deus. É o que, infelizmente, a humanidade não tem o conhecimento. E nós queremos que você, meu amigo, que não tem o conhecimento, medite um pouco nas palavras e procure entender o quanto Deus te ama. Seja qual for a sua situação, não entre em desespero, não entre em angústia. Saiba que tem um Deus que tudo pode e que Ele te ama de uma maneira incomparável. Nós vemos muitas pessoas, muitas das vezes, estão tristes, desanimadas, não sabendo que o Senhor Jesus Cristo ama você e Ele não quer ver você triste. Por isso aqui estou, para dar aquela palavra que Ele nos deu, para que você possa
se alegrar, para que a tristeza saia do seu coração, que você possa entender os mistérios de Deus, porque as coisas de Deus não é de qualquer maneira que nós entendemos. É preciso que o homem se humilhe, e se o homem se humilhar para Deus, Deus está pronto para receber ele de braços abertos. Então, meu amigo, nós vamos falarmos um pouquinho hoje a respeito dos homens, das mulheres, dos jovens. Mas como, talvez você pode até perguntar, como irá falar a respeito dos homens, senhoras, jovens? Meu amigo, o homem, ele tem uma mente diferente uma da outra. Um pensa de uma maneira, outro pensa de outra maneira. E então, às vezes as pessoas pensam de uma maneira errada, mas acham que estão certas. Deus diz desta maneira para o homem, que os pensamentos do homem não é igual ao de Deus. E o de Deus, meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos, é diferente. Mas o homem, muitas das vezes, ele acha que ele está certo. E muitas das vezes o homem dizendo o homem, está dizendo a mulher, está dizendo o jovem, ele diz muitas das vezes, eu sou dono do meu próprio nariz. Errado. Nós não temos nada neste mundo, meu amigo. Você que está me ouvindo, saiba que você não tem nada neste mundo. Nada é seu. Nem esta vida que você tem não é sua. Ela não te pertence. Ela pertence a Deus. Eu estava ouvindo esses dias, parece-me que foi ontem, alguém dizendo que o homem é dono da sua própria vida e ele faz dela o que quiser. É mentira. É uma mentira muito grande. A nossa vida, ela pertence a Deus. É Deus que nos criou, que nos deu a vida. É Deus que só Ele pode tirar a vida do homem e da mulher. Está escrito desta maneira, que se o homem derramar sangue, o seu sangue também será derramado. Então nós não podemos tirar a vida de ninguém. Nós não podemos entrarmos desta maneira, pensando, porque Deus não se agrada. A vida pertence a Deus. E só Ele tem o direito de tirar a vida. Mas nós estamos vendo ao contrário. Os homens, uns estão tirando as vidas dos outros. Nós vemos aí em grandes guerras, revoluções, como no caso lá na Síria, aquele povo está se destruindo a si próprio. Entre eles mesmos estão se destruindo. Isto é terrível. Será que Deus se agrada de um homem só para ficar no poder, ele destruir milhares de vidas? Deus não aprova. Deus quer que o homem tenha a humildade. Se o homem tiver a humildade, ele vai entrar nos céus. Se ele não tiver a humildade, jamais ele poderá ver a face de Deus. Pelo contrário, a vida, ela não pertence ao homem. A Bíblia nos diz que se o homem não se humilhar como uma criança para Deus, se o homem não tiver a humildade, se ele não se humilhar como uma criança, de maneira nenhuma ele vai ver a face de Deus. Pelo contrário, ele vai entrar em juízo e em condenação. E o que existe? Dois caminhos, salvação e perdição. E Deus dá livre escolha para o homem. O homem se humilha, ou ele vai prestar contas com Deus. Não tem outra saída. Você, meu amigo que está me ouvindo, saiba que Deus vai pedir contas a você de todos os seus atos aqui na terra. Um dia
Os seus joelhos vão se dobrar diante de Deus para prestar contas. Seja servo ou seja livre. Seja você crente ou descrente. Seja você de qualquer religião. Você vai entrar em juízo para prestar contas a Deus. E o juízo de Deus, meu amigo, ele será sem misericórdia. Muitas das vezes o homem pratica alguns atos aqui na terra, ele arruma um bom advogado e ele sai livre das mãos de um juiz material. Mas diante de Deus, meu amigo, ele é agora o nosso advogado, mas ele será o nosso juiz. É ele quem vai julgar e vai ser um juízo sem dó. Deus não vai ter dó de ninguém, porque agora é a oportunidade do homem se arrepender. Agora é a oportunidade do homem dizer: Senhor Jesus Cristo, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, porque pelo contrário, você vai prestar contas e será condenado. O que é que acontece com uma pessoa quando é condenado? Ele é preso, não é verdade? Ele vai ficar mofando numa cadeia, igual um animal preso. E Deus não quer isso. Deus não quer que o homem fique enjaulado, não. Deus não criou o homem para ficar enjaulado numa cadeia, numa penitenciária, não. Deus quer que o homem sirva a Ele. Por isso, Ele deixou o Novo Testamento, a sua palavra. E Ele manda você, meu amigo, ler a palavra dEle. Está escrito desta maneira: examinai a Bíblia, as Escrituras, porque cuidais ter, por intermédio da palavra de Deus, da Bíblia, a vida eterna. Por intermédio dela. E se você não examinar, se você não ler, então, meu amigo, o Senhor diz: fizestes mal, não examinando. A palavra de Deus, meu amigo, ela é uma carta aberta para você saber os seus direitos aqui na terra e os seus direitos nos céus. Então, meu amigo, se você não der ouvido à palavra de Deus, você será chamado em juízo para prestar contas e será condenado. Não sou eu que digo, mas a palavra de Deus que diz. Quem vai ficar de fora? No livro de Apocalipse 21, verso 8, 7, fala a respeito de quem vai ficar de fora nos céus. Se você tem Bíblia, você pode examinar ela e você vai encontrar. Nós temos lá os 10 mandamentos. Também Êxodo 20 fala a respeito dos 10 mandamentos. O que Deus está requerendo de você. Mas, meu amigo, eu já falei um pouquinho, eu vou entrar dentro de breve na palavra de Deus, mais uma vez, mas nós vamos ouvirmos um hino ainda, e nós vamos oferecer a todos os amigos, a todos os ouvintes, também em Itaquiraí, Mato Grosso, talvez o meu genro, pastor Nicodemos, também o pastor Dedé e a sua família talvez esteja ouvindo este programa. Eu mando uma saudação lá para Itaquiraí. Que Deus abençoe a todos. Ouça esse hino para os seus elevos espirituais. Que Deus abençoe. E eu voltarei. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico,
nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Agora eu quero convidar pra cantar comigo a minha filha Luana. É isso aí, mãezinha, vamos louvar. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou e chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. E chegou. Ouvintes amigos, nós estamos apresentando neste momento o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus. E nós vamos entrarmos mais um pouquinho na Palavra de Deus, para que o nome do Senhor Deus seja exaltado, glorificado e notório entre os povos. E nós vamos, após lermos a Palavra ou meditarmos na Palavra, vamos falarmos um pouquinho, vamos ouvir mais um pouquinho de hinos, de louvores a Deus. Nós vamos falarmos agora a respeito, eu dei uma entrada a respeito da mente do homem, que diz a palavra de Deus que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. Então eu quero me referir a homens e a mulheres, a jovens, que alguns têm uma mente sadia, uma mente firme, como a Bíblia fala a respeito que Davi era um jovem que andava lá nos campos apacentando as ovelhas de seu pai, mas alguém chegou para o rei, quando o rei estava precisando, o rei estava perturbado, estava precisando de alguém que desse alguma palavra boa para o rei, ou tocasse um instrumento para que o mau espírito da parte de Deus, porque Deus permitiu que aquele mau espírito entrasse em Saul, perturbasse a Saul.
E então a Bíblia nos diz que Saul ficou perturbado e mandou chamar alguém que tivesse o dom de tocar harpa. E então, ali entre o rei, havia algum, digamos, secretário ou empregado do rei que conhecia Davi. E disse: eu conheço um jovem. Disse para o rei: eu conheço um jovem que tem palavras boas para você entender melhor. Palavras sisutas, palavras firmes, que não fala qualquer bobagem que vem na boca, não. Porque tem muitas pessoas que falam o que vem na boca. E é o que nós não devemos de falar. Nós temos que meditarmos naquilo que nós vamos falar. Quem quiser ter dias bons, diz a palavra de Deus, refreia a sua língua, e que seus lábios não venham falar palavras de engano, como pessoas falam palavrões, como pessoas amaldiçoam a outros, como pessoas que desejam mal aos outros falando. Então não é desta maneira que Deus se agrada. Deus se agrada quando nós temos um freio na nossa boca e nós não venhamos a amaldiçoar, não venhamos a desejar mal a ninguém, não venhamos a falarmos palavrões, piadas. Não, Deus se agrada quando nós temos uma mente sadia. E é o que acontecia com aquele jovem chamado Davi, lá no campo. Vejam bem, lá no campo ele estava lá apacentando as ovelhas do seu pai. No pasto ele estava apacentando as ovelhas do seu pai. E alguém falou para o rei: olha, eu conheço um jovem sisuto em palavras, que tem palavras firmes, toca harpa. O rei imediatamente mandou chamá-lo, para que ele viesse na presença do rei, e ali ele tocasse instrumento, e talvez desse até uma palavra boa para o rei. Então é isso, meu amigo, que o mundo está precisando, de palavras, da palavra de Deus, e também de homens e mulheres que tenham freio na boca. Isto quer dizer que não falam aquilo que vem na boca, antes meditam, antes de falar alguma coisa, meditam aquilo que vai falar. Então, meu amigo, o homem, muitas das vezes, nós pregamos a palavra de Deus para alguém, e entre essas pessoas que nós pregamos a palavra de Deus, uns não têm um entendimento, têm a mente fechada para o entendimento. Outros não têm o conhecimento da palavra, mas quando nós falamos a verdade, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a sua vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando nós falamos dessa verdade que é Jesus Cristo, então a pessoa começa a entender, a pessoa procura entender. A Bíblia nos diz desta maneira: ensina o sábio e ele vai te agradecer, ele vai ser mais sábio ainda. Mas se você for ensinar o tolo, aquele que acha que ele é o tal, aquele que acha que ele sabe de tudo e não sabe de nada, você vai arrumar uma confusão. Ele vai, em vez de te agradecer, ele vai ficar nervoso com você. Então, meu amigo, muitas pessoas não têm o conhecimento, não têm sabedoria. E muitas pessoas, eles já vêm, digamos, com o entendimento aberto. Você fala uma, duas vezes, a pessoa já começa a entender. Olha, eu entendi. Eu tenho casos de pessoas que eu falei uma palavra e a pessoa se converteu ao Senhor Jesus. Medite bem, uma palavra, a própria pessoa chegou para mim e disse: Pastor Paulo, você me falou uma palavra dentro de um ônibus e por aquela palavra eu me converti, aceitei a Jesus e eu quero ir morar no céu. E vai mesmo, se permanecer fiel. Então é desta maneira. Mas eu quero falar a respeito, comparar o homem como barro, porque eu entendo de barro. Eu já, quando era criança, menino novo, eu trabalhei em olaria. Então eu conheço barro. Fui crescendo. Eu sei qual é o tipo de barro
que você pode fazer um vaso com ele e ele não quebra, não trinca fácil. Eu conheço o tipo de barro que você pode fazer um tijolo com ele e que ele não quebra. Você põe ele, coloca ele no sol, ele não trinca, ele não quebra. Eu conheço tipos de barro que você pode colocar, fazer o tijolo ou fazer o vaso e pôr ele no calor do fogo e ele não vai estourar, ele não vai se desmanchar, tanto o vaso como o tijolo. Por quê? Porque é um barro já que ele vem preparado, ou você prepara o barro. No caso aqui, meu amigo, eu estou preparando o barro para fazer um tijolo. Você vai dizer, mas como? De que maneira? Aí na rádio não tem barro para você fazer, amassar, misturar. Olha, este barro simboliza você pegar a palavra de Deus, um versículo aqui, outro versículo ali, outro versículo lá, e misturar eles, e desses versículos você preparar uma pessoa, porque nós somos na verdade barro. Deus disse que nós somos barros, nós somos pó, e ao pó nós vamos nos tornar. Nós somos barro e nós vamos tornar barro novamente, pó novamente. Então, desta maneira, eu estou aqui para preparar vasos que não se quebrem fácil. Preparar tijolos, simbolicamente, para que não se quebre fácil. Uma casa é erguida de quê? De tijolos, não é verdade? Um vaso é feito de quê? De barro. E esses tijolos é feito de barro. E os vasos também são feitos de barro. Mas eu quero chegar ao seu entendimento que há pessoas que ele já é um tipo de um barro bom. Você pode bitolar ele, fazer um vaso, e esse vaso ele não vai se quebrar, porque aquela pessoa ela tem firmeza, ela sabe o que ela quer. Quando você orienta aquela pessoa, você vai bitolando, você vai preparando aquela pessoa rapidamente ela fica forte, ela torna-se um barro forte, uma mistura da palavra de Deus, e aquela pessoa no entendimento ela vai ficar forte. Quando vier as lutas, as dificuldades, os problemas, aquela pessoa não vai se quebrar, ela não vai deixar de Jesus pelo motivo das dificuldades, pelo motivo das lutas que vêm. Porque, meu amigo, as nossas lutas aqui, digamos que ela não tem nada a ver com a sua salvação. A sua salvação, ela é independente dessas lutas neste mundo. Porque o Senhor Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, você, meu amigo, sendo um vaso, pode ser um vaso forte, um vaso bom, um vaso que não se quebre, um vaso que aguente caloria de fogo. Fogo que eu me refiro são as provas, são as dificuldades que vêm na vida do homem e da mulher. Então você aguenta fogo, porque aguenta o calor da dificuldade, aguenta o calor dos problemas, das lutas que vêm no decorrer dos dias. Então você é um vaso forte, porque você procurou entender a palavra de Deus, você tem uma mente mais aberta, você procurou entender a palavra de Deus. Veja bem o que eu vou dizer. Deus disse para um homem chamado Daniel, Deus disse para um homem chamado Daniel, um anjo veio a ele e disse, Daniel, desde o dia, Daniel, que você procurou entender a palavra de Deus, o próprio Deus procurou abrir a sua mente, o seu entendimento, para que você
tenha mais sabedoria, mais entendimento. Daniel, desde o dia que você procurou entender a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, o próprio Deus se interessou por você. Ainda disse para ele: Daniel, homem muito amado por Deus. Daniel, homem muito amado. Quer dizer que Deus ama o homem e a mulher, o jovem, que procura entender a palavra de Deus. A palavra de Deus, meu amigo, ela é loucura para aqueles que não entendem. Ela é loucura para aqueles que não compreendem. Ela é loucura para aqueles que não querem entender. Mas para nós, que temos o conhecimento, ela é o poder de Deus para a salvação, para a libertação, para a cura divina. Enfim, a palavra de Deus, ela é sabedoria, ela é ciência, ela é amor. Enfim, a palavra de Deus, ela tem de tudo quanto é bom. Mas é preciso você procurar entender. Então, voltando lá ao vaso de barro, que simboliza nós temos que sermos vasos de barros, mas barros preparados, barros misturados. Para fazer essa mistura, eu acabei de dizer que é você ler a Bíblia, Novo Testamento, Velho, você procurar entender o que é que Deus requer de você, o que é que Deus está preparando para você, o que é que você vai desfrutar nos dias vindouros, no seu futuro. Porque, meu amigo, os nossos dias passam rapidamente. A Bíblia nos fala que os nossos dias são como o vento que passa, como a sombra, como a erva que se corta pela manhã, à tarde está murcha. Hoje o homem está bom, de repente amanhã ele amanhece morto. E que contas vai dar o homem a Deus se ele não procurar entender os planos de Deus na sua vida? Meu amigo, será um juízo sem misericórdia. Eu já disse diversas vezes e continuo dizendo. Não há chance mais para o homem após a sua morte. Não há mais a chance. A oportunidade do homem se converter a Deus é agora. É agora que Jesus está te chamando. Vinde, filhos benditos de meu Pai. Está dizendo o Senhor Jesus Cristo. Ou vai dizer ainda. Ele está dizendo para o homem que o homem precisa se converter, aceitar o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Se o homem não aceitar, de maneira nenhuma ele poderá gozar a eternidade com Deus, viver eternamente. Pelo contrário, ele entrará em juízo, como eu sempre tenho dito, e em condenação, e vai pagar um preço muito alto. Será o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Só que ali ninguém morre. É a segunda morte simbolicamente, mas ninguém morre. Vai ficar sofrendo eternamente. Você quer sofrer eternamente ou você quer viver eternamente com Cristo? Jesus está de braços abertos, pronto a te receber, meu amigo. Então eu estava falando do vaso, dos vasos. Agora existem vasos que são frágeis. Porque nós vemos que existem vasos de barro, vasos de concreto, vasos de, digamos, de ferro, vasos de bronze, de cobre, existe vasos de metais, existe vasos de diversas maneiras, de vasos crus, existe vasos que são queimados. Então, meu amigo, qual é o vaso que você é? Pergunto eu a você, qual é o tipo de vaso que você é? Se você é um vaso frágil, você tem que ouvir, aprender a mistura das palavras de Deus para o seu entendimento. Como você vai poder entrar nos céus? Então você tem que ler, digamos,
Deus disse para Abraão: Abraão, anda em minha presença e sê perfeito, e eu farei um concerto contigo, um pacto contigo. Deus dizendo para o homem: anda em minha presença. E Deus está dizendo, digamos, para você nesta tarde: meu filho, minha filha, meu jovem, minha jovem, anda em minha presença, está dizendo Deus. E procure ser perfeito. Ninguém é perfeito, mas procure ser obediente à palavra. Procure servir a Deus, ir para a igreja buscar a Deus, em casa fazer orações. E Deus está dizendo desta maneira: eu farei um pacto contigo. E Deus fez um pacto comigo, fez um pacto com você que já aceitou Jesus, que é serva de Deus, que é servo de Deus, que já passou pelos processos do batismo nas águas, que está frequentando uma igreja evangélica, uma igreja pentecostal, para que você tenha o seu entendimento aberto. E então você um dia vai encontrar com Deus de uma maneira diferente dos outros, porque o Senhor vai enviar os seus anjos aos 4 cantos da terra para buscar os seus escolhidos. E Jesus vai vir buscar quem? Um povo santo, zeloso e de boas obras, para com ele morar na glória. É um povo santo, não são todos não. Pedro perguntou para o Senhor: Senhor, são muitos que vão se salvar? Jesus disse: procurai entrar pela porta estreita. Estreito é a porta da igreja, é a porta que serve a Deus. Largo é o mundo, que você pode fazer de tudo, só que Deus vai te chamar a juízo. Você pode fazer de tudo agora. Você pode querer aproveitar, gozar o mundo, mas o Senhor diz desta maneira: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Aqui o homem dura 80, 90, 100 anos, 70, mas lá será eternamente. Então, meu amigo, procure uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja pentecostal, e vá servir ao Senhor. Eu digo desta maneira, meu amigo, porque as almas não pertencem a mim, não. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, para que a sua mente seja aberta e você procure servir a Deus. Porque, meu amigo, placa de igreja não vai levar ninguém para o céu, não. Quem vai levar você ao céu é Jesus Cristo. Então você procure uma igreja mais próxima da sua casa e vá servir a Deus para a sua salvação, porque Deus te ama. Então, meu amigo, as almas não me pertencem. As almas são de Jesus. A Bíblia diz que haverá um só Deus, um só Senhor. Haverá um só pastor, um só rebanho. Então, meu amigo, um só pastor, um só Deus, um só Senhor, um só rebanho. Então, não há placa de igreja no céu, não. Deus é sábio. Ele abriu diversas portas de igrejas para que no dia de juízo você não tenha desculpa de dizer: eu não gostava de tal igreja, por isso eu não fui, por isso eu me desviei. Vá para outra igreja. Fique em comunhão com Deus. A Bíblia nos diz que aquele que se desligar na terra será desligado no céu. Então você não pode se desligar de Jesus aqui na terra, não. Você tem que procurar servir a Deus. Você tem que procurar servir a Deus e ter um pastor para que ore por você, vele por você e você venha a louvar, a glorificar, a engrandecer o nome de Deus. Então, meu amigo, Jesus te ama. Guarde bem essa palavra. Seja qual for a sua situação, Jesus te ama. E Ele não quer que você se perca, não. Ele não quer que você caia no fogo do inferno, não. Ele quer que você sirva a Ele e vá gozar com Ele um dia eternamente. Então, procure aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador.
procure aceitar a Jesus Cristo. Porque muitos dizem, eu aceito, mas aceita de boca. Quando você pergunta para ele, você quer passar pelo processo do batismo? Você quer ser membro da igreja? Membro de Jesus Cristo? Porque nós somos membros do Senhor Jesus. Nós somos membros do Senhor Jesus Cristo. E você, se quiser entrar no céu, você tem que ser membro também de uma igreja. Você tem que buscar a Deus, você tem que aceitar Jesus, passar pelo processo do batismo nas águas, aceitar a Jesus, dizer, Jesus, escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, eu quero ir morar contigo um dia na glória. Mas você tem que estar unido. Como disse Deus para quem? Para Abraão. Anda em minha presença e ser perfeito. E ser perfeito. E eu farei um concerto contigo. Deus quer fazer um concerto com você, meu amigo, que está me ouvindo. Vamos ouvir um hino para o nosso serviço espiritual? E talvez eu voltarei fazendo uma oração. Todos devem conhecer. Eu também quero oferecer para a missionária Luzia, que ela sempre nos ouve. Missionária Luzia, que Deus abençoe a você. Continue nos ouvindo. E toda a igreja, também, igreja, o nome dela é Fonte de Água Viva. Para todos os membros, para o pastor, a todos os membros, para a irmã Luzia, mais uma vez, que Deus abençoe. Não só a irmã Luzia, mas todos. Que Deus abençoe. Ouça esse hino para o seu elevador espiritual. E nós oferecemos esse hino para todos os amigos, todos os ouvintes. E também para a irmã Luzia, que está na sintonia desse programa, tá ok? Ouçam. Todos devem conhecer. Todos devem conhecer. Todos devem conhecer. Quem é Jesus? Todos devem conhecer. Todos devem conhecer. Todos devem conhecer quem é Jesus. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã. Ele é o pão da vida. Todos devem conhecer. Ouvintes amigos, nós vamos fazermos uma oração para os ouvintes que estão na sintonia desse programa. Que Deus use de misericórdia com você e você possa realmente aceitar a Jesus. Ele está de braços abertos, pronto a te receber, seja qual for a sua situação. Feche seus olhos e nós vamos apresentarmos e agradecermos a todos que estiveram na sintonia desse programa. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te apresentamos, Pai, os Teus filhos e as Tuas filhas que ouviram a programação desta rádio. Senhor, usa de misericórdia
que a mente e o coração sejam abertos para o entendimento, para que o teu nome seja glorificado, para que eles possam se converterem a ti, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo nós te pedimos que o teu Espírito Santo abra, Senhor, o entendimento do povo, para que eles possam, Senhor, um dia entrarem na glória e gozarem a eternidade contigo. Pai, no nome de Jesus Cristo, cura, liberta, salva, faz maravilhas na vida de cada um, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos a tua bênção, nós determinamos a tua bênção, que os teus filhos sejam curados, libertos e salvos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos e nós convidamos você para estar conosco sábado, domingo, a partir das 19h30, talvez até quinta-feira também, você esteja conosco para aprender mais de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos ouvir mais um hino para o seu elevador espiritual. Ouçam, que Deus abençoe e nós agradecemos a você, meu amigo, a todos. Em nome de Jesus Cristo. Pregaste as rosas e não mostraste os espinhos. Quando vierem as provas, oh cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca